Olá, muito boa tarde a todos os advogados e advogadas do Estado de Goiás. Meu nome é Jacó Coelho, sou secretário-geral da OAB e nós começamos agora mais uma live da OAB Goiás, hoje com o desembargador Carlos França, a quem eu convido a acessar esse ambiente para começarmos então a nossa live. O tema que nós vamos estar tratando hoje é o funcionamento da Justiça em Goiás em tempos de coronavírus, a segunda instância. Embora vamos, é claro, tratar de algumas questões também relativas à primeira instância. Então eu convido o desembargador a solicitar o acesso aqui à nossa live para nós começarmos então os nossos trabalhos. O desembargador já solicitou? Aqueles que estão nos assistindo. Desembargador, é uma honra tê-lo aqui nessa live. Eu que acompanho o trabalho do senhor desde 1999, se não estou equivocado, quando o senhor era presidente da turma julgadora dos Juizados Especiais de Goiânia. Zé, doutor Jacó, a satisfação é nossa e falar com a advocacia para nós magistrados é sempre muito importante, porque a advocacia tem assento constitucional, é um ator indispensável à distribuição da justiça. E eu tenho um apreço ainda maior pela advocacia, que eu fui servidor da casa, eu fui servidor da OAB. E isto, para mim, foi muito marcante e é importante até hoje na minha carreira. E me dou bem com todos os advogados e respeito demais a advocacia. Desembargador, sem dúvida nenhuma, essa sensibilidade do magistrado aí no trato com a advocacia, ela é essencial para que seja entregue à justiça, viu? Ah, sem dúvida. E 99, um dia desse, né, doutor Jacó? Nós ainda temos cabelo, né? Você tem Exatamente, ainda mais que temos o eu, né? privilégio. Mas tem um privilégio, né? Bom, o desembargador Carlos França ingressou na magistratura goiana no ano de 1990, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desde 2010, atuando na segunda Câmara Civil, presidente da primeira Seção Civil, ouvidor do Poder Judiciário do Estado de Goiás, coordenador do Comitê de Crise criado pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás em virtude da pandemia do Covid-19. Desembargador, nós temos agora o decreto 632 de 2020, que dispõe exatamente sobre essa questão, as questões relativas à prevenção do Covid-19, institui o regime de plantão de plantão extraordinário, adequa os atos internos à resolução 313 do CNJ e consolida todas as medidas até então adotadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás. E tem uma frase que é um dos considerandos do decreto, que eu achei muito interessante nós começarmos por ele. O momento emergencial vivenciado reclama união e espírito colaborativo para o enfrentamento da pandemia de importância internacional. Me parece que esse texto tem a cara do senhor, né? O doutor Jacó, nós estamos vivendo um momento assim que era impensável até poucos dias atrás. E nesse momento de dificuldade, a união é o mínimo que nós podemos conter para que possamos superar esses obstáculos. E o desembargador Walter, como presidente do Tribunal de Justiça, com os demais pares, sensíveis a esse momento, a essa situação, resolveu então o tribunal, através do seu presidente, baixar esse ato, esse decreto, que está em sintonia com o ato do CNJ, uma resolução do CNJ, resolução 313. Então, esse ato aqui no âmbito do tribunal, ele reproduz parte das determinações do ato do CNJ e traz outras providências que devem ser observadas nesse período. Esse período que nós estamos vivenciando. E dentro do possível, doutor,
doutor Jacó, o judiciário tem feito a sua parte. O judiciário tem produzido, tem trabalhado, tem procurado fazer a sua parte. Lógico, com as limitações do momento. Mas, inclusive, doutor Jacó, na área de informática, né, a eletrônica, que nesse momento ajuda demais, esta área tem ajudado o tribunal nesse momento. E é uma das prioridades do desembargador Walter na sua gestão, é a informatização e investimento total na informatização do tribunal. Mais e mais. Nós sabemos que informatização é um processo, é constante. Exige investimento e, se não fossem esses investimentos, hoje nós não poderíamos estar produzindo o judiciário, os magistrados, os servidores, da forma que nós estamos fazendo, né? Então, esse decreto foi fundamental para disciplinar essa atuação à distância do magistrado, dos servidores. Desembargador, a OAB tem sido sempre parceira do tribunal, e o tribunal tem sido parceira da OAB nessas questões, porque nós acreditamos, sem dúvida nenhuma, que o processo eletrônico, eu costumo falar muitas vezes que ele salva vidas, desembargador, porque agora, literalmente, nós estamos aí propiciando esse isolamento através do processo eletrônico, mas fora desse ambiente de isolamento, o fato é que centenas, milhares de advogados em todo o país deixam de percorrer longas distâncias porque ele consegue fazer a carga de uns autos que hoje simplesmente é um download, né? Ou fazer um protocolo que é um upload. Então, esse novo modelo muda a cara do judiciário, muda a cara da advocacia e facilita o acesso aí à justiça no Brasil. Mas eu queria pedir para o senhor comentar o seguinte: na prática, o que significa esse regime de plantão extraordinário? Doutor Jacó, é o seguinte, na prática, significa o quê? Que todos nós, magistrados, estamos trabalhando dia a dia, só não estamos indo aos prédios dos fóruns e do tribunal. Todos os juízes estão com suas equipes trabalhando em sistema de home office. Então, por isso que a produtividade dos magistrados, tanto de primeiro quanto de segundo grau, está tão elevada nesse período. Eu estava verificando aqui, pelos números, que o tribunal hoje está entre os 10 mais produtivos, né, nesse período. Só para ter uma noção, doutor Jacó, só em sentença, né, o que resolve com o advogado é sentença. Sim, sentença. Né, nesse período aqui de 1º a 15 de março, ou seja, antes da pandemia, foram 31.380 sentenças. No período de 15 a 31 de março, foram 31.710. E decisões, também resolve para os advogados. Antes da pandemia, na quinzena anterior, 49 mil. Quinzena depois da pandemia, 60.470 decisões. Ou seja, o serviço dos magistrados diretamente de suas casas, esse serviço tem sido muito verificado nos números. Com toda certeza. Desembargador, nós já começamos a receber aqui alguns questionamentos, e eu interrompo um pouquinho para dizer, primeiro, mandar um abraço aí a toda a diretoria da UAB, da Caixa de Assistência, da Escola Superior de Advocacia, a todos os colaboradores da UAB, dos quais agora eu tomo conhecimento que o desembargador já nos deu a honra de ter feito parte, isso é um privilégio para nós. Mas eu gostaria de dizer a todos os advogados e dirigentes de ordem, aqui eu também cumprimento os presidentes das subseções, que podem mandar os seus questionamentos. Nós estamos com a assessoria trabalhando em paralelo conosco, que vai nos encaminhar todos os seus questionamentos para evitar que a gente deixe de repassar alguma ao desembargador. Mas, desembargador, o decreto judiciário, adequando aí a resolução
do CNJ, ele então suspende os prazos processuais até 30 de abril. Né? Até então, o Poder Judiciário, se eu não me engano, tinha estendido até 17 de abril. Agora, esses prazos foram suspensos até 30 de abril. E aí tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para o senhor. Internamente, como é que está essa questão? Os prazos voltam a fluir dia 1º de maio ou tendem a permanecer suspensos? Antes, o doutor Jacó, eu aproveito a sua fala também para cumprimentar o presidente, o doutor Lúcio Flávio, e toda a diretoria da OAB, e ressaltar aqui a atuação do doutor Lúcio Flávio nessa parceria com o Poder Judiciário. Inclusive, ele foi na reunião, participou da reunião dos representantes do sistema de justiça, estava também presente lá o doutor Jacó, né, nessa reunião, e depois, no comitê que foi criado, nessa comissão de crise, o doutor Lúcio Flávio tem participado efetivamente com sugestões, com reivindicações em prol da advocacia. E isso é muito importante porque propicia ao judiciário a adoção de providências para melhorar a prestação do serviço. E naquilo que não for possível acolher, né, a gente justifica e fundamenta. Né? Exato. Então, é o seguinte, olha, sobre a suspensão do prazo, o ato do CNJ fala que a suspensão irá até 30 de abril. Exato. Podendo ainda o presidente do CNJ prorrogá-lo. Consta lá um dos últimos artigos lá daquela resolução. Então, como você falou, doutor Jacó, no ato anterior, no decreto anterior, previa-se até 17 de março a 17 de abril a suspensão. Só que aquele ato foi feito logo nos primeiros dias da pandemia, ainda não tinha saído o ato do CNJ. E, logicamente, o CNJ é o uniformizador de procedimentos do judiciário. Então, o que nós temos hoje? Essa previsão de suspensão até 30 de abril. Logicamente, o CNJ, nós temos lido, ele está constantemente aperfeiçoando, aprimorando as normas em relação ao funcionamento do judiciário. Então, pode acontecer, se tiver uma melhoria, um avanço em relação à pandemia, a diminuição de contágio e o perigo para a sociedade, o CNJ certamente vai examinar. Agora, e se chegar dia 30 de abril, o quadro estiver do jeito que está hoje ou pior, que nós não esperamos que esteja pior, mas pode acontecer. O vírus é desconhecido, esse avanço desse vírus. Então, nós temos que aguardar o CNJ. Eu, particularmente, eu acho que a maioria dos magistrados e dos advogados também, né, logicamente, nós queríamos todos estarmos nos fóruns trabalhando, nos tribunais trabalhando, produzindo, mas nós temos que tomar mais cuidado com a nossa saúde, com a saúde dos servidores, dos advogados e de todos aqueles que procuram o Poder Judiciário. Então, antes do dia 30, eu acho muito difícil ter essa mudança em relação à suspensão de prazo, e se vai continuar ou não a suspensão vai depender do andamento aí da pandemia. Eu espero que melhore para que nós possamos logo voltar à normalidade. Desembargador, quando nós falamos aqui do primeiro grau de jurisdição, o decreto suspende, então, todas as audiências, todas as sessões, todos os atos presenciais no âmbito do Poder Judiciário. Para aqueles que atuam em processo civil, dentro daquela classificação geral, o processo é eletrônico e está tramitando normalmente. Para aqueles colegas que atuam na área criminal, eu recebo aqui, inclusive aproveito para mandar um abraço para o nosso diretor-tesoureiro Roberto Serra. Ele me manda aqui expor ao desembargador a dificuldade que os advogados da área criminal estão tendo de acesso aos autos dos processos criminais. E questiona sobre a urgente implantação do processo eletrônico no âmbito criminal.
Sim, doutor Jacó, boa tarde para o doutor Roberto. É uma situação na área criminal diferenciada. No cível, está funcionando muito bem, lógico, com exceção das audiências, né, que não estão acontecendo, mas no crime, o que depende do Poder Judiciário, se dependesse só do Poder Judiciário, estaria feito. O Poder Judiciário tem todas as condições de ter o processo eletrônico na área criminal. Mas qual que é o problema maior? É a dificuldade dessa interligação com as delegacias, é a dificuldade das unidades policiais que são vinculadas ao executivo e não ao judiciário, de ter a sua informatização total. Então, tem avançado, nós sabemos disso, mas nós sabemos também das dificuldades do Poder Executivo nesta área. Né? Então, exige investimento? Exige prioridade? Tem que ter prioridade, dá prioridade. Mas talvez esse momento agora, que nós estamos vivenciando, possa ajudar a despertar a todos para essa necessidade também. Hoje nós temos aqui no tribunal os habeas corpus todos eletrônicos já, os habeas corpus. Nós estamos avançando para fazer o processo híbrido também, como tem nos cívils antigos, está avançando para essa busca também em relação aos criminais, passar a ser eletrônico de agora para frente, por exemplo. Mas o ideal é o quê? É nascer, surgir lá na delegacia o procedimento investigatório já eletrônico. Esse é o caminho. E nós torcemos para isso, e o tribunal tem feito gestões nesse sentido, para que o executivo possa investir e o judiciário dá também esse apoio à área da segurança pública para que isso possa se concretizar. Desembargador, quem sabe, fica só uma questão para o senhor e a comissão de crise pensarem, na possibilidade de termos aí talvez uma espécie de carga dos autos através de uma espécie, eu sei que é um pouco uma expressão absolutamente fora do contexto do sistema de justiça, mas é uma espécie de carga em drive-thru, alguma coisa assim. Na Justiça de Brasília, eu me lembro que eles tinham drive-thru para receber devolução de autos. Quem sabe aí se essa questão do isolamento se estender mais um pouco, nós não poderíamos pensar em algum funcionamento assim, onde os advogados poderiam requerer carga dos autos e, por agendamento, ele comparece em um determinado local e receberia a carga e assim ele poderia dar sequência no seu trabalho. Fica aí uma questão do senhor pensar. É uma ideia para reflexão e no grupo de crise nós podemos aprofundá-la, viu, doutor? Pois não. Desembargador, sobre as audiências de custódia, esse é um tema muito sensível para a sociedade, para a advocacia. Como é que está funcionando a questão das audiências de custódia? Doutor Jacó, é o seguinte, a resolução do CNJ e, por consequência, o decreto do desembargador Walter, que disciplina o funcionamento do judiciário nesse período de quarentena, que fala em plantão extraordinário, mas, na verdade, o funcionamento extraordinário, assim, prevê que não pode ser feita esta audiência presencial, nem a custódia. Então, o judiciário hoje não está cometendo nenhuma ilicitude ao deixar de fazer a audiência de custódia. Porque esses atos normativos, tanto do CNJ quanto do nosso tribunal, prevê o quê? Olha, para evitar o risco de contágio com o Covid-19, não se faz audiência presencial. Só pode fazer por videoconferência. Então, em Goiânia, até no começo, foi iniciado a realização por videoconferência das audiências de custódia. No entanto, mesmo para essa audiência, tem movimentação de pessoas, precisa do advogado, precisa do defensor público, precisa do promotor, do juiz, do escrivão, do secretário numa sala. Olha o movimento de gente. Lá no sistema penitenciário, precisa
movimentação dessa pessoa que está ceifado de sua liberdade, que está presa. Então, tem uma dificuldade para fazer, mesmo que seja por videoconferência. Mas não quer dizer hoje que esses presos em flagrantes não estão merecendo, não quer dizer que não estejam merecendo a atenção devida do Poder Judiciário. Está tendo atuação do juiz em todos os procedimentos. Então, tem a comunicação de flagrância, de prisão em flagrância, ela vai ser encaminhada para o juiz. Foi elaborado, inclusive, no grupo de crise, com a participação de todos, um fluxograma, que a Corregedoria baixou um ato trazendo esse fluxograma após debate no grupo de crise, prevendo o quê? A passagem desses autos, desse procedimento, pelo defensor, pelo Ministério Público, para que o juiz, então, possa prolatar a sua decisão em caso de manutenção dessa prisão cautelar. Então, a gente sabe que realmente não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque, embora seja questionável para muitos a realização dessa audiência de custódia, porque não tinha até algum tempo atrás, mas um pacto de São José prevê a necessidade dessa realização, e o Brasil é subscritor desse pacto. Então, o Supremo, o CNJ entenderam, faça audiência de custódia. Bom, estão sendo feitas. Mas, nesse momento extraordinário que nós estamos vivendo, é razoável também que, para a proteção da vida, da saúde do próprio preso, que não seja realizada. Mas, logo, certamente, ela voltará a acontecer. Desembargador, eu recebo aqui duas sugestões, aqui também do Roberto Serra. Ele sugere, então, porque o senhor cita aí a questão do defensor, mas há pessoas que estarão nessas situações, né, necessitando da audiência de custódia, cujos advogados não são da defensoria. Então, o pedido, a recomendação é que se regulamente a participação do advogado privado, ainda que seja por videoconferência, para que ele possa manifestar ali pela liberdade do seu cliente, de forma que não haja prejuízo aí nessa questão quanto aos advogados privados. Da mesma forma, há uma sugestão que, na esfera dos advogados criminalistas, já que não tem acesso aos magistrados na primeira instância, porque aquele modelo de enviar um e-mail, seja para a primeira ou para a segunda instância, desembargador, a reclamação é que não se recebe o retorno com relação ao e-mail encaminhado e fica ainda menos pessoal, né? Fica mais algo muito no automático. Então, a ideia é se criar aí a possibilidade de despachar com os juízes de primeira e segunda instância na esfera criminal, civil, com os desembargadores também na esfera criminal e civil, despachos por videoconferência, agendados. Assim, o advogado conseguirá expor melhor aí a defesa dos interesses do seu cliente. Em relação à primeira sugestão, doutor Jacó, olha, depois nós podemos verificar lá no grupo de crise, esse ato, esse fluxograma, eu acredito que quando ele fala defensor público, ele deva mencionar também defesa em geral, né? Sim. E nós sabemos que a defesa é particular, é com advogado constituído. Nós vamos verificar como que está esse procedimento, o que pode ser aprimorado, se for o caso, para permitir essa fala, porque tem horas, salvo engano, ficou deliberado, são 3 horas para o defensor manifestar, porque como é urgente, tem que ser urgente a decisão do juiz, então tem que ser breve o tempo, né, para cada um manifestar. Em relação a esse contato das partes com os magistrados, dos advogados com os magistrados, por vídeo ou por outro sistema eletrônico, assim, é o ideal.
mas nós somos, vamos considerar 400 e poucos magistrados no estado de Goiás. Então, nós temos que conseguir uma estrutura, cada um, porque nós não estamos indo nos fóruns nem nos tribunais. Os nossos fóruns e tribunais nós estamos, assim, não é conveniente para a saúde de todos a frequência a esses prédios. Então, como que eu vou receber o advogado na minha casa? Realmente é difícil. Embora fosse normal receber, mas é complicado para todos. Então, teria que ser por um meio eletrônico mesmo, mas assim, é difícil essa operacionalização. Né? Como que o advogado lá de Formosa vai falar comigo? Como que ele vai ter meu acesso? Como que depois eu vou poder voltar para ele o retorno, para poder agendar? Então, assim, tem que ser pensado. Mas nós esperamos que esse período cruel que nós estamos vivendo, ele seja curto, para frente, que possamos voltar à normalidade logo. Tá bem. Desembargador, só informando a advocacia que a OAB, liderada aí pelo Roberto Serra, claro, pelo nosso presidente Lúcio Flávio, mas coube ao Roberto Serra esse encargo, adquiriu equipamentos para facilitar o contato no sistema prisional seriam interfones com os presos. Como não pode haver o contato pessoal, vão ser instalados interfones aí no sistema prisional para que facilite o contato do advogado com o seu cliente. Ainda dentro agora, desembargador, da questão aqui das audiências, eu tenho aqui muitas questões, eu vou começar a passar para o senhor. Sim, Roberto Carvalho, ele diz o seguinte: há possibilidade de realização de audiência de conciliação por vídeo? Possibilidade há, né? Agora, a concretização nesse momento que é mais complicada, né? Porque hoje nós já estamos com um mês já de suspensão dos trabalhos nos prédios, nos fóruns. Então tem que ser idealizado, imaginado, pensado, porque nós temos que convir, doutor Jacó, que toda essa pandemia nos pegou assim, de surpresa, né? A forma, a impossibilidade de trabalhar no local, etc. Então, nós fomos pegos de surpresa e não deu tempo. A verdade é essa, de preparar. Se fosse uma questão assim, de meses de antecedência, o judiciário, certamente, a advocacia, o Ministério Público poderia preparar melhor para esse atendimento. Então, eu, particularmente, como magistrado, eu reconheço a dificuldade dos advogados, das partes, ter esse contato com o juiz, com o magistrado e na realização das audiências, né? Porque sem audiência o processo não avança. Né? Então, mas eu vejo assim, possibilidade técnica, mas na prática hoje é muito difícil de ser concretizado, até porque já se passou um mês e nós esperamos que esse tempo ele não mais, que vá mais um mês pela frente para voltar à normalidade. Há uma outra questão que eu pergunto aqui também, desembargador. Da mesma forma, sobre como as perícias médicas estão suspensas, então, sobre as perícias médicas, há algum estudo sobre como instrumentalizá-las, propiciando a realização por videoconferência? O seguinte, em relação às perícias médicas, até o decreto do desembargador Walter tem um momento aqui que ele trata daqueles casos de urgências e com as cautelas devidas. Né? Com as cautelas devidas. Nós sabemos da dificuldade das interdições, né? A necessidade, o DPVAT também, né? As ações de DPVAT que tem nessa necessidade, que DPVAT, que o doutor Jacó é expert, né, doutor Jacó? Então, eu vejo assim, que hoje, só nos casos urgentes mesmo, é que essas perícias, com as cautelas estabelecidas, podem ser realizadas. Né? Naqueles processos que não têm urgência, elas podem esperar também. Né? A Melissa Pires, ela complementa dizendo exatamente isso. Como serão as perícias se continuar em isolamento? Sem dúvida nenhuma, doutora Melissa e
milhares de advogados no estado de Goiás estão com seus processos dependendo da realização de perícias para que os magistrados possam proferir sentença. E tem a dificuldade, né, doutor Jacó, assim, uma perícia por videoconferência, assim, o médico, a maioria das vezes, ele tem que ter esse contato, né, com o paciente, né, ou com o periciando, no caso. Desembargador, tem uma questão aqui que é interessante, eu vou lê-la como ela foi colocada, diz o seguinte, ela vem do Brasil Legal, deve ser um site que trabalha nisso, diz o seguinte, nos casos de direito internacional privado, em questão de procuração pública emitida pelo consulado brasileiro, que está fechado agora, gostaria de perguntar sobre a possibilidade de os tribunais aceitarem procuração particular nos processos de homologação de sentença estrangeira. Aí é complicado, porque primeiro a homologação de sentença estrangeira, nós temos uma restrição de competência, né, que é do STJ. Sim. Então, eu não falaria, não teria nenhuma condição de falar pelo STJ, logicamente, mas cada relator, eu como julgador, isso sim nós podemos falar. Por enquanto, né, desembargador? Não sei, né? Mas vamos seguir nossa vida aqui. Cada relator no STJ, ou a presidência, dependendo da autoridade do STJ que vai analisar esse pedido de homologação, é que tem que manifestar em cada caso sobre isso, ou numa norma genérica, se for o caso, mas dentro do STJ. Doutora Luciana Lima diz o seguinte, faz o seguinte questionamento, em relação aos mandados, só estão cumprindo os urgentes? Em relação aos mandados, e foi até uma solicitação dos oficiais de justiça, porque eles estavam correndo risco também no cumprimento desses mandados, porque para cumprir o mandado tem que conversar, tem que aproximar do citando, do intimando, etc. Então, eles pediram que nos casos urgentes, e aí sim nos casos urgentes, não precise colher assinatura. Eles certificam que cumpriram o mandado, porque para evitar esse perigo, tanto para a parte ou para a testemunha, quanto para eles. Então, os mandados dos oficiais de justiça, só casos urgentes estão sendo cumpridos, e desta forma, com a certidão do oficial, sem pegar, na maioria das vezes, o ciente, a assinatura. Desembargador, tem eu recebi notícias aqui de que alguns tribunais estão determinando que os mandados de citação, eles sejam cumpridos de outros modos. Se o oficial não poderia, então, claro, tem a citação aí pelo correio e tal, mas também por outros meios, como o envio de um e-mail com pedido de confirmação. Precisaria aí, fica aí a sugestão para o grupo de crise, avaliar aí talvez meios alternativos para que os processos que sejam dados entrada agora consigam ter o seu início ou consiga a sua citação válida, mesmo diante dessa questão do isolamento, porque basicamente são apenas as citações que não estão sendo cumpridas e por isso não tem sequência os novos processos, não é isso? Inclusive, doutor Jacó, até fruto do novo CPC, grandes empresas se cadastram, e já temos alguns em Goiânia, que recebem a citação pelo meio eletrônico, naquele e-mail cadastrado. E naquela reunião do sistema de justiça, dos representantes, o Estado de Goiás, uma questão urgente, saúde, secretário de saúde, como que ele vai ser intimado para cumprir o liminar urgente? Então tem um e-mail que foi disponibilizado e está sendo feito através dele. Então é o caminho, porque hoje até pelo correio está difícil, porque o correio também exige toda uma operacionalização para a carta chegar no destino, e também está dificultada no momento. Desembargador, o Cláudio Louzeiro, que é ex-conselheiro seccional da UAB, de advogado em Anápolis, ele diz o seguinte: tem preocupação em relação ao atendimento via telefone ou e-mail pelas serventias do interior. Anápolis, por exemplo,
estamos sofrendo muito porque o telefone foi desligado e por e-mail não há resposta. Sim, a complicação nesse momento é para todos, realmente. Eu não duvido que isso esteja acontecendo, mas nós esperamos que ultrapassemos esse período logo. E aqueles contatos que foram disponibilizados, o e-mail do primeiro grau, e-mail para a Goiânia, e-mail para o tribunal, e temos a ouvidoria também. Então, se tiver tendo alguma dificuldade, como o doutor Cláudio mencionou, pode procurar a ouvidoria que nós encaminharemos para a reclamação para o diretor do foro, para o juiz do processo. Perfeito. Sávio Magalhães diz o seguinte, e a questão das sustentações orais? Por que não criam uma ferramenta para inserir diretamente no PJD? Doutor Jacó, muitas questões, viu, desembargador? Não, pode ficar tranquilo. Essas sustentações orais, na área civil do tribunal, nós estamos julgando normalmente nas sessões virtuais. O advogado requer a retirada do processo para sustentação. Eu até insisto com o advogado, eu dou um despacho, falo, doutor, vai demorar, não temos previsão. Mesmo assim, insiste com o pleito de sustentação. Poucos estão desistindo, preferem o julgamento logo. Mas outros não, outros insistem. E nós estamos, então, determinando que espere o retorno das atividades normais. É possível, o Supremo começou a fazer, eu verifiquei, parece que já está começando lá o julgamento por videoconferência. Aqui no tribunal, a Câmara Criminal já está também fazendo, mas pelo que eu ouvi e li, pode o advogado entregar gravado, fazer chegar eletronicamente a sua sustentação, a sua fala para o colegiado, tanto aqui quanto no Supremo. Ou seja, é uma sustentação oral, mas não é aquela sustentação oral, né? Assim, porque o advogado não vai estar presente, vai estar gravado para os julgadores ouvirem depois, etc, etc. Mas se demorar a voltar, se tiver previsão de demora, nós temos que buscar um meio para fazer essas sessões por videoconferência. Eu até na segunda Câmara Civil, nós já estamos, o desembargador Amaral é o presidente, nós estamos pensando, se demorar, fazer pelo menos ter uma ou duas para fazer. Desembargador, nós perdemos o áudio do senhor aí na questão. Voltou. Certo. Voltou. Aí, nessas nós estamos pensando, se demorar, é o caminho, mas okay. Eu sei que sem essas sustentações, muitos processos estão ficando aguardando essa pauta, viu, doutor Jacó? Tá. Desembargador, Leonardo Bezerra, se eu não me engano também é ex-conselheiro seccional da OAB, diz o seguinte, o tribunal perante a corregedoria está intermediando a informatização dos cartórios de registro e tabelionatos? Sim, esse serviço extrajudicial, eles têm uma atuação que é fiscalizada pela nossa Corregedoria de Justiça, e o CNJ também tem a sua área que também atua em relação a esse serviço extrajudicial. Em relação aos tabelionatos que ganham dinheiro, que têm uma arrecadação boa, hoje em Goiás, pelas informações que nós temos, o serviço extrajudicial, principalmente depois do concurso que foi feito, esse primeiro concurso já faz uns 4 anos, 5, deu uma melhorada muito boa, inclusive na informatização, os cartórios mais antigos também, alguns já tinham e avançaram também nessa área. Agora, o problema, a dificuldade maior é para aquelas serventias que têm uma remuneração, um ganho menor. Aí okay. não sobra para investimento, né? Então, aí foi feito, tem um fundo para ajudar essas serventias de menor ganho. Então, mas nesse ponto aí, eu sugiro ao doutor Orlando que, se for o caso, possa procurar a corregedoria para poder
obter maiores informações sobre a informatização dessas serventias de menor ganho, menor renda. Perfeito. Desembargador, sobre as sessões de julgamento na esfera criminal. Nós recebemos aqui algumas sugestões de alguns colegas, o Roberto Serra novamente aqui me disse o seguinte: é necessário a uniformização dos procedimentos de julgamento do processo virtual ou dos julgamentos virtuais nas câmaras criminais e na sessão criminal. Ele diz o seguinte: na primeira Câmara houve julgamento hoje e ele foi virtual. Julgaram todos os que não requereram sustentação oral. Todos os que requereram sustentação oral, então, foram retirados de pauta. Julgaram todos os casos urgentes de HC, mas sem sustentação oral. Já na segunda Câmara Criminal, o julgamento foi presencial. Julgou só HC e permitiu sustentação oral, mas o acesso foi restrito aos interessados. Então, ele sugere que haja uma regulamentação de sustentação virtual, se for prevalecer o modelo de sessão virtual. E recomenda também, volta aqui para os despachos virtuais por videoconferência, porque a falta desse contato dos advogados com os desembargadores, na visão deles, afeta, com certeza, os julgamentos e prejudica a defesa dos seus clientes. Nesse ponto da área criminal, que lida com liberdade, né, que são questões urgentes, né, que tem nos processos, tem que ter um tratamento diferenciado, tanto que nos atos, deixou-se para o presidente do colegiado, né, verificação da forma de realizar os julgamentos urgentes, etc, etc. Então, nesse caso aí, o doutor Jacó, eu penso que tem que ser, nós podemos avançar nessa discussão no grupo de crise. O próprio doutor Lúcio Flávio, como representante da OAB, pode levantar essa questão. Nós discutiremos, poderemos ouvir e temos que ouvir os colegas presidentes dos dois colegiados para ver um procedimento, para ver o que pode ser aprimorado, né, para poder atender melhor esta postulação dos advogados. Na questão aqui das sessões cíveis, eu recebo um questionamento aqui, não apareceu para mim quem fez o questionamento, mas diz o seguinte: as sessões cíveis e do órgão especial retornarão em maio? É nossa esperança, né? A nossa esperança é que em maio nós possamos fazer as nossas sessões presenciais. Então, até o secretário da segunda Câmara, o doutor Divino, falou: França, eu posso marcar, você acha que os seus processos de primeira terça de maio? Eu falei: Divino, tomara, né? A torcida é grande, mas mesmo se tiver essas sessões de início, pelo que nós estamos lendo e tem se falado, né, a ciência tem falado, que o mês de abril e maio serão os meses mais complicados na área do Covid-19. Então, se prevalecer esse indicativo de quem atua na área da ciência, dessa área, pode até acontecer que as presenciais ainda ficam mais para frente um pouco. Então, nós temos que aguardar aí o avanço aí dessa pandemia. Desembargador, eu quero registrar aqui, não são questionamentos, mas a Ana Carla Guimarães, ela diz o seguinte: o acesso do advogado, voltando para o processo criminal, que me parece que aflige bastante a advocacia, o acesso do advogado ao cliente no presídio está prejudicado, inclusive para pegar procuração. E como isso pode ser resolvido? Exatamente isso. Aí, o doutor Jacó, logicamente, em decorrência desse momento, o sistema penitenciário, a administração penitenciária baixou normas também que restringem o acesso de pessoas e também, por consequência de advogado, às dependências do sistema penitenciário.
tem que verificar voltou. Pois não? Tá, não, voltou, né? É porque eu tinha perdido a conexão. Ah, certo. Tem que verificar com a administração penitenciária o que pode ser feito lá para que esse acesso possa acontecer. E aí a UAB, eu acredito que tem toda a força, né, e condições de tentar aprimorar esse atendimento lá para os advogados. Eu quero registrar aqui, desembargador, para a Ana Carla, que a UAB está, juntamente com o governo do Estado, através da direção do sistema penitenciário, instalando os interfones em todos, nos presídios, para facilitar o contato do advogado com o seu cliente neste momento de isolamento. Desembargador, eu tenho uma colocação aqui do Fábio Coelho, que não é meu parente, mas o doutor Fábio Coelho, ele diz o seguinte: importante salientar que a estatística dos magistrados, o senhor até colocou isso no início dessa live, com a paralisação subiu. Como será o ritmo de trabalho quando os prazos se reabrirem? Não há risco de colapso, né? É uma questão interessante essa aqui, né? É interessante, assim, será que ele quis colapsar no sentido, em decorrência do grande volume que os advogados terão que cumprir muitos prazos, né? Em relação ao colapso para os advogados, eu não acredito, não, né? Porque os advogados têm uma estrutura muito boa, né? E tem todo o interesse. Agora, e da parte do judiciário, é interessante que esse trabalho por teletrabalho ou home office tem demonstrado assim que nós temos que repensar. Depois dessa pandemia, não só no judiciário, mas em vários setores, ele vai deixar lições, mesmo na tragédia nós temos que tirar lições, né? Então, será que o teletrabalho não deve ser mais bem olhado, avaliado? Será que necessita do fórum ficar aberto o dia todo? É uma questão, né? Se tendo o juiz trabalhando em casa, trabalhando fora do seu gabinete e tendo um período somente lá para atender os advogados, será que não aumenta a produtividade? Porque não temos a questão do transporte, a movimentação dos servidores. Então, tudo isso, e isso aí vai impactar também em custos, né? Se faz uma economia do judiciário sem prejudicar o atendimento e com elevação de produtividade, assim, então nós temos que analisar, e certamente será analisado, não só no Tribunal de Goiás, mas em todos os tribunais e pelo CNJ. Desembargador, o Cristiano Gomide faz uma colocação aqui dizendo o seguinte: não seria o caso do tribunal já se preparar para implantar esse procedimento de teleconferência em questões futuras? Eu imagino que ele se refere aqui de modo geral, né? Audiências, sessões de julgamento e no sentido amplo. Sim, assim, primeiro nós esperamos, né, e ele também, o doutor que escreveu, se Deus quiser, nunca mais passaremos por um momento desse, né? A gente espera isso e torce por isso. Mas, como eu falei, desse momento, dessas dificuldades, ficarão exemplos, ficarão situações que podem ser repensadas e replicadas para o futuro, né? Então, eu acho que vamos pensar sim, né? Com certeza o tribunal, no futuro, vai divulgar aí as estatísticas de produtividade de todos durante esse período aqui de teletrabalho, mas fica aí o registro do desembargador a respeito desse novo modelo. Eu tenho ouvido muito, desembargador, pessoas comentando o seguinte: nós entramos nessa crise de uma forma, mas sem dúvida nenhuma sairemos de outra forma. O Brasil e o sistema de justiça que entrou na crise jamais será o mesmo. Sim, todos nós, né, da pessoa, o cidadão e as instituições, né, serão diferentes. Inclusive, nesse ponto, doutor Jacó, só para dar um número, assim, chega até a abrir aqui o número, a gente fica até assustado. Por exemplo, de 15 a 30 de março desse ano, já de 15 a 31 de abril, 15 de março a 12 de abril, eu vejo aqui despacho 131 mil.
131 mil, 37.900 sentenças, 73 mil decisões. Olha os atos dos servidores, cumprindo os despachos do juiz e as sentenças, 699 mil. Quer dizer, e por isso que nós temos que repensar mesmo o depois, né? Depois que passar, fazer a análise, quem sabe o local de trabalho mude para muitos, a produtividade continua alta e aprimorarmos e olharmos a forma de atendimento aos advogados e sobrarão as audiências e as sessões, né? Então, vamos pensar sim, eu acho que vai ser muito importante depois essa reflexão. Desembargador, eu quero registrar uma questão aqui que é muito cara para os advogados, literalmente, e também do ponto de vista da vida das pessoas, né? Há uma recomendação no artigo 17 do Decreto Judiciário que recomenda a todos os magistrados que seja dada preferência aos pleitos de levantamento de alvarás de verba advocatícia em razão do seu caráter alimentar. Eu sei que o senhor, pessoalmente, o presidente Lúcio Flávio, tem se envolvido bastante nessa questão aqui. Eu queria que o senhor comentasse essa matéria aqui. Essa matéria, por se tratar de verba alimentar, nós sabemos e temos a consciência da importância dela para todos os advogados. E desde o dia da reunião lá no sistema reunião do Sistema de Justiça, que estávamos presentes, o doutor Jacó pôde ver, o doutor Lúcio Flávio fez essa postulação. E na hora, eu estava lá representando o desembargador Walter, falei, não, esse já fica colhido. E depois o desembargador Walter colocou no seu decreto também. E por quê? Ora, nós sabemos que o advogado vive dos seus honorários, né? E é importante, é uma verba alimentar. E o judiciário tem dado esta importância nesses pleitos de liberação de alvarás, inclusive facilitando para o advogado, o doutor Jacó, com a remessa e transferência eletrônica. Quer dizer, o advogado não precisa mais pegar o papel, o alvará em si, já vai direto para o banco já transfere para a conta que o advogado indicou nos autos. Então, está sendo feito aqui em Goiânia e muitas comarcas do interior já está sendo feita dessa forma. Eu acho que isso é o mínimo de consideração que o judiciário pode ter com a advocacia. Desembargador, nós estamos agora a 6 minutos do encerramento da nossa live. Eu gostaria de passar para o senhor fazer a manifestação final do senhor, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, fazer mais algum comentário. Doutor Jacó, eu tenho, primeiramente, agradecer o convite, foi uma honra participar aqui contigo dessa live, a Advocacia de Goiás. Esperamos ter prestado algum esclarecimento útil sobre a atuação do Judiciário e a sociedade, os advogados, doutor Jacó, podem ter a consciência e a certeza que o Poder Judiciário estará sempre presente. Nós, no Tribunal de Justiça, sob o comando do desembargador Walter Carlos Lemos, com o nosso presidente. No primeiro grau, todos os magistrados trabalhando muito também, os desembargadores todos produzindo em casa com suas equipes. Então, o judiciário estará sempre presente e à disposição. Nesse momento, com essas dificuldades de contato, mas também temos os canais, temos os e-mails, temos a ouvidoria, né, para chegar a uma urgência, uma emergência, mas vamos avançando. E se Deus quiser, em breve estaremos presentes nos nossos locais de trabalho para atender a advocacia presencialmente. E estaremos sempre à disposição, viu, doutor Jacó? Eu agradeço muito o convite para a participação na live. Desembargador, eu agradeço muito a presença do senhor. Quero aproveitar para mandar um abraço e o meu reconhecimento ao desembargador Walter Carlos Lemos, que tem sido um amigo da advocacia, ao desembargador Quisleu, que também tem sido um amigo da advocacia. Eu tenho tratado diretamente com os juízes auxiliares, tanto da corregedoria quanto da presidência do tribunal, e tem sido pessoas sensíveis à causa da advocacia. É bem verdade, como disse o senhor, que nem sempre
nós conseguimos absolutamente tudo aquilo que gostaríamos, e advogado é talhado na luta para requerer e para pedir, esse é o nosso ofício, mas dentro do possível nós temos tido muita sensibilidade das nossas autoridades aí do Poder Judiciário no recebimento aí dos nossos pleitos. O desembargador França já falou aí dessa comissão aí que foi criada para enfrentar aí a questão da crise do sistema, da crise do sistema de justiça aí, e eu gostaria de frisar a participação do nosso presidente, Lúcio Flávio. O desembargador já citou aí de vários requerimentos, e o Lúcio tem sido, desembargador, um gigante nessa luta aí pela advocacia, ao ponto de ter divulgado seu próprio celular nas redes sociais para que toda e qualquer reclamação, de fato, chegue à presidência da OAB. E nessa questão aí dos alvarás, o lado do Poder Judiciário é essa recomendação e preferência nos deferimentos das emissões dos alvarás, e do lado da OAB nós corremos atrás do sistema bancário. Então o Lúcio constituiu um grupo de serviço. Quando chegou a reclamação, olha, o banco A ou B não está permitindo o levantamento do alvará, ou está criando alguma dificuldade, imediatamente esse grupo faz contato com os bancos, e aí eu registro também a boa vontade com que a gente tem sido atendido, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa Econômica Federal, no sentido de resolver de pronto essas questões aí com relação aos alvarás. Doutor Jacó, pois só não, desembargador. Meio minutinho. Eu esqueci de mencionar, além da atuação importantíssima do desembargador Kisley, o doutor Aldo, que é um braço direito dele, e do grupo lá de comitê de crise, e todos os participantes desse comitê, que o Poder Judiciário está, em relação à pandemia, uma atuação constante e rápida em relação aos requerimentos envolvendo a pandemia. Inclusive, colaborou com o Estado de Goiás com 10 milhões, mais de 10 milhões de reais, para fazer frente aí à estruturação de aquisições, etc., para fazer frente à pandemia. Então, eu queria fazer essa menção aqui de agradecimento a todos os colegas, membros do Comitê de Gestão de Crise, e mencionar também essa atuação firme do Judiciário, inclusive apoiando naquilo que é legal, as ações do governo do Estado de Goiás nesse enfrentamento, porque no momento desse, dentro da legalidade, nós todos temos que estar na mesma trilha. Eu queria só fazer essa menção. Né? Registrado. Desembargador, eu quero também registrar que amanhã nós vamos ter uma live com o Dr. Paulo César, diretor do Foro de Goiânia, para estarmos conversando aí sobre as questões ligadas especificamente à comarca de Goiânia aí na primeira instância. Desembargador, com essas questões, então, eu agradeço imensamente a participação do senhor, dizer que foi uma honra para mim, e agradecer a todos aqueles que nos assistem e nos colocar à disposição aí para o que for necessário. A gestão do presidente Lúcio Flávio, na direção da UAB, está à disposição da advocacia. Muito obrigado, e o Judiciário agradece a oportunidade também. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais, desembargador. Até mais, tchau.